para glorificar ao nome do Senhor. Vamos à palavra de Deus para nós ganharmos tempos, irmãos, que as horas não esperam por nós e nós precisamos meditarmos na palavra de Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na palavra de Deus em Ezequiel capítulo 1, ou seja, irmãos, Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1 ao versículo 10. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, versículo 1 ao versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que trouxeram as suas Bíblias podem acompanhar conosco. Aqueles que não estão ainda, você pode estar acompanhando aí, conosco esta leitura aí, ouvindo a palavra de Deus, amém? O nosso projetor essa semana deu um pequeno problema, estamos sem projetor, mas o Senhor vai mandar outro projetor para nós, amém? Ezequiel capítulo 37, versículo 1, vamos ler até o versículo de número 10. A visão de um vale de ossos secos é o título da mensagem que nós vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram a cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não haviam nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Querido Pai e eterno Senhor, nós aqui lemos a Tua palavra, ó Deus, nesta noite, e queremos, ó Pai, que através desta leitura deste texto sagrado, meu Pai, Tu venhas, Senhor, falar com cada um de nós, mostrando a Tua glória e aquilo que Tu queres falar conosco, ó Pai. Que nós venhamos aqui, Senhor, ao abrir a nossa boca, meu Pai, Tu venhas colocar a palavra que nós precisamos ouvir, porque para isso nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz e meditarmos na Tua palavra, esta palavra maravilhosa, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no culto da família, a família no altar de Deus. E nós queremos ministrar nesta noite a palavra de Deus sobre o seguinte tema: uma voz profética para o nosso tempo. Amém? Diga assim: uma voz profética para o nosso tempo. Diga assim: eu sou uma voz profética
no nosso tempo. Amém? A irmã Maria pode se assentar, viu, irmã? Deus abençoe. Amém? Então, meus amados irmãos, quando nós lemos aqui o trecho sagrado, a palavra de Deus, que nesta passagem bíblica tão conhecida, na qual vemos o famoso vale de ossos secos, nós vamos aprender que o avivamento pode acontecer onde não imaginamos que ele venha acontecer. E nós vemos que quanto mais grave for a situação espiritual de um povo, mais existirá a real necessidade de avivamento. E nós vemos a palavra de Deus falando sobre o vale de ossos secos, visto por Ezequiel, quando retrata a situação espiritual e social da nação de Israel. E nem o profeta imaginava que aqueles ossos pudessem reviver. Capítulo 37, versículo de número 3. Deus mandou o profeta profetizar vida aos ossos secos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Está lá no versículo 4 do capítulo 37. Em João, no capítulo 6, irmãos, versículo de número 63, Jesus disse que o Espírito é o que vivifica e que as suas palavras são Espírito e vida. A palavra de Deus, ela é fonte de vida e fonte de avivamento. Está lá em Abacuque, no capítulo 4, versículo 12. Então, após o profeta Ezequiel profetizar aos ossos secos para que revivessem, é um grande milagre ocorrido quando um exército se coloca de pé, lá nos versículos 7 ao versículo 10, quando a Bíblia nos fala a seguinte mensagem: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram a cada osso ao seu osso. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus fala que Ezequiel, quando ele profetiza, o milagre acontece. Como disse a palavra de Deus, que aqueles ossos, eles estavam sequíssimos, eles estavam precisando de um renovo, ou seja, de que se colocassem em pé. Para quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse, para que o milagre de Deus fosse gerado através da palavra profética que saía da boca de Ezequiel. Nós, nos dias atuais, nós precisamos seguirmos o exemplo de Ezequiel ao profetizarmos diante da obra que Deus tem nos dado. E é por isso que nesta noite o tema da mensagem, uma voz profética para o tempo em que nós estamos vivendo. No livro, aleluia, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala que Ezequiel, o seu nome significa Deus é fortaleza, amém? O nome Ezequiel significa Deus é fortaleza, e ele era sacerdote também no tempo de Jeremias, estava sobre Jerusalém, pois Jerusalém foi tomada pelos babilônicos, e Ezequiel foi levantado, aleluia, para profetizar, mas também ele passou pelo cativeiro, amém? Cativeiro, irmãos, na antiguidade, era o lugar onde alguém ficava prisioneiro. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Era um lugar de prisão, e Ezequiel, ele estava fazendo a diferença diante daquela grande visão que o Senhor tinha lhe dado para profetizar contra, aleluia, aqueles ossos para que revivessem. Louvado seja o nome do Senhor. Profetizar, irmãos,
segundo o dicionário bíblico, significa anunciar a mensagem de Deus às pessoas. Isaías capítulo 30, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Então, profetizar significa anunciar a mensagem de Deus às pessoas. Quando você está falando de Jesus para alguém, quando você está falando a palavra de Deus, você está profetizando aquilo que Deus tem colocado diante da sua boca para que profetize. Aleluia. Então, hoje você é uma voz profética para o tempo atual. Quando alguém diz que está ruim, você profetiza diante desta situação dizendo: não está ruim, porque nós temos um Deus que Ele trabalha em nosso favor. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Então aqui, irmãos, a palavra de Deus fala que profetizar, você já sabe, é levar a mensagem às pessoas, a mensagem de Deus. Agora, professar também é algo importante. Quando profetizar, você leva a mensagem de Deus para as pessoas. E quando você professa, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 21, quando você professa, você está afirmando em público a sua identidade de um profeta, daquele que está diante da obra do Senhor, fazendo aquilo que você foi vocacionado a fazer. Então, em Salmos, o salmista, Salmo 119, verso 25, o salmista declarou dizendo: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, a palavra do Senhor vivifica e traz restauração completa na vida das pessoas. A palavra de Deus transmite vida espiritual aos mortos e saúde espiritual aos vivos. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11, a palavra de Deus, nós vemos que o profeta Isaías enfatiza o poder da palavra de Deus, dizendo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor pregada não voltará vazia, porque ela trará restauração completa na vida de alguém. Aleluia. É por isso que quando você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está em qualquer lugar, quando você começa a profetizar a palavra do Senhor na vida de alguém, aquele alguém começa a ser restaurado, aquele alguém começa a ser transformado. E como aconteceu nos dias de Ezequiel, os mortos que estavam, aleluia, diante daquele vale, sobre as montanhas, louvado seja o nome do Senhor, começaram a criar vida, começaram a criar nervo, começaram a criar carne. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta para o irmão que está no seu lado: o que é que você tem profetizado lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu trabalho? Pergunta para ele aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu tenho profetizado a palavra da bênção, a palavra da vitória, a palavra do renovo. E aqui, meus amados irmãos, como diz a palavra de Deus, nós somos uma voz, e nós podemos ver quando Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11, quando a palavra de Deus falou para nós assim, aleluia: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da tua boca. Ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que enviei. A palavra do Senhor pregada não voltará vazia. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Esta palavra não voltará vazia. Amém? Está normal aí? Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, quando falamos sobre uma voz profética no nosso tempo, neste texto nós vemos que Deus, ele ordena ao profeta que a sua voz como trombeta para anunciar o pecado do seu povo. A igreja de Cristo é a voz profética de Deus na terra, para anunciar o pecado do mundo e proclamar a mensagem de arrependimento. E nós vemos que a voz é um dos mais importantes fenômenos de comunicação humana. Por meio dela, manifestamos nossos pensamentos, intenções, emoções, e com a voz nos comunicamos e nos contactamos com todos os nossos ao nosso derredor. E no nosso caso religioso, usamos a nossa voz para glorificar a Deus e proclamar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas que quer nos levantar, aleluia, que Deus quer levantar como uma voz profética para o tempo em que nós estamos vivendo. Diga assim: eu sou uma voz profética. Declare mais uma vez. Então nós vemos aqui que diversas leis são criadas para tentar calar a voz das pessoas. Ou seja, existe a lei do silêncio, né? Nós vamos aí ver a lei da mordaça e etc. Mas quando a palavra de Deus fala, quando Isaías ele diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isaías capítulo 58, versículo 1. Agora nós vemos, irmãos, que em cada período da história, Deus sempre tem levantado uma voz profética. Diga assim: em cada período, diga, repita, em cada período, Deus tem levantado uma voz profética. Nós vemos, irmãos, que Deus levantou uma voz profética em cada período, em cada estação, aleluia, Deus levantou uma voz profética. Nós vemos em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1 ao 21, numa época em que a palavra, aleluia, de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Deus levantou quem? Samuel como uma voz profética para aquele tempo. Em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1 ao 24, Deus levanta quem? Deus levanta Elias como uma voz profética para anunciar o pecado de Israel e frear o culto a Baal promovido por Jezabel nos dias do rei Acabe. Em Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, Deus levanta, aleluia, Isaías como uma voz profética para proclamar ao mundo o nascimento do Emanuel, o menino maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz e o sofrimento e a glória messiânica. Isaías capítulo 7, versículo 14. Em Isaías capítulo 40, versículo 3, o profeta Isaías escreve: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Em Jeremias, no capítulo 4, versículo 5, Deus levanta quem? Deus levanta Jeremias, aleluia, Deus levanta Jeremias, louvado seja o nome poderoso de Jesus, como uma voz profética para as nações e ordena: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz. Eu quero ver nessa noite quem já abriu a boca profética para dar um glória, um aleluia para Deus, aleluia, para dizer aleluia, para dizer glória a Deus. Onde é que está a voz profética nesta noite que já deram um glória para Jesus aí? Onde está o glória para Jesus? Amém? Aleluia.
Você pode aplaudir por esta voz profética que sai da tua boca. Você é uma voz profética, aleluia, você é uma voz profética, aleluia. E o inimigo, ele quer colocar em nossa voz, irmãos, a mudança, para que nós não profetizamos, aleluia. E muitas das vezes ele quer colocar em nossa boca a palavra de maldição, a palavra de vingança, mas a maldição e a vingança, ela pertence a Deus do céu e da terra. Ah, pastor, mas alguém já me fez tanto mal, eu vou profetizar a maldição na vida daquela pessoa. Não, profetiza a bênção, entrega nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai guerrear por ti e vai ir ao encontro desta pessoa que te fez mal, que te jogou praga, aleluia. Não profetiza a palavra de maldição, igreja, profetiza a palavra da bênção, o renovo. Assim como Ezequiel profetizou, você vai profetizar, e aqueles que estavam mortos nos deleites e pecados irão criar nervos, e o Senhor levantará um exército de novos adoradores, de nova gente que vai glorificar aqui na cidade de Itaúsul, aleluia. Deus está levantando um exército, aleluia, assim como o vale de ossos secos no tempo de Ezequiel, e os ossos já estão se mexendo, já está começando a acontecer um reboliço na tua família, no teu trabalho, na tua cidade. O Senhor vai levantar, aleluia, aqueles que estavam caídos sem vida. Por quê? Porque na tua boca existe a palavra da profecia. Profetiza, 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 igreja, porque um milagre vai acontecer na tua vida. Você pode dar um glória para Ele? Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Profetiza a bênção. Um pouquinho o microfone, baixe só um pouquinho o microfone, por favor, está dando microfone. Amém? Então você precisa profetizar a palavra da bênção para as pessoas. Deus abençoe. Quando nós vemos aqui, irmãos, na palavra de Deus, em Amós, no capítulo 7, versículo 15, Deus levantou quem? Deus levantou Amós no meio do gado, como uma voz profética para o seu tempo, dizendo: vai e profetiza ao meu povo Israel. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 3, Deus levanta quem, irmãos? João Batista, aleluia. Deus levanta João Batista como uma voz profética para preparar o caminho do Senhor, e o mesmo ecoa a sua voz no deserto da Judeia, dizendo: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a própria voz de Deus na terra, aleluia, é a própria voz de Deus na terra. A igreja é a voz que proclama o evangelho de Deus neste mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós vemos que leis e más leis são criadas para tentar calar a voz profética da terra. Porém Jesus respondeu, aleluia, fariseus que queriam calar a voz dos adoradores, dizendo: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 40, ninguém vai conseguir calar a voz profética da igreja. E aqui eu encerro a mensagem, aleluia, dizendo que você é uma boca profética aonde você está, aleluia. Você pode se colocar de pé nesta noite, aleluia. Você é uma boca profética. Louvado seja o nome poderoso de Jesus, aleluia. E a boca profética que o Senhor tem te entregue, aleluia, ela vai profetizar a bênção, ela vai profetizar, aleluia, o
milagre. Aleluia, você vai chegar na sua casa nessa noite e vai começar a profetizar já o milagre do Senhor sobre a tua casa. Você vai chegar na sua casa nessa noite e já vai começar a profetizar, aleluia, o milagre do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Comece agora a profetizar dentro de você, aleluia. Comece a profetizar, dizendo bem assim: a minha família pertence a Deus, aleluia. O meu pastor pertence a Deus, a minha esposa pertence a Deus, a minha casa, os meus filhos. Profetiza a bênção, irmão. Profetiza a bênção, 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 aleluia. Não profetize maldição, não profetize palavra negativa, não profetize, aleluia, palavras de desânimo, palavras de tristeza. Mas em tempos difíceis, em tempo de coronavírus, em tempos de pragas, em tempos de pandemia, a igreja levanta a bandeira ensanguentada da vitória e começa a profetizar a palavra profética da bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, você vai colocar as mãos sobre a tua cabeça nessa noite, aleluia. A palavra de Deus falou para nós, aleluia. A palavra de Deus falou para nós, aleluia, uma voz profética para o tempo em que nós estamos vivendo, uma voz profética para o nosso tempo, aleluia. Ezequiel 37, 1 ao 10, Isaías capítulo 55, versículo de número 10 ao 11, onde a palavra de Deus falou para nós, aleluia, onde a palavra de Deus fala para nós, aleluia, dizendo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não se tornam, mas regam a terra, aleluia, e faz brotar e dá semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da tua boca, assim será a palavra que sair da tua boca, assim será a palavra que sair da tua boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a mim enviei. A palavra do Senhor pregada não voltará vazia, ela trará resultado completamente para a tua vida. Assim a palavra que sai da tua boca. Os teus filhos, ó Pai, estão aqui, ó Deus, e neste momento eles estão declarando com as mãos sobre as suas cabeças, meu Pai. E nós declaramos, meu Pai, a palavra profética sendo renovada na mente, aleluia, nos ouvidos, nos olhos, aleluia, no coração dos teus filhos, meu Pai. E nós declaramos, meu Deus, sobre as mãos dos teus filhos a unção, e agora eles têm feito toque, aleluia, do teu Espírito Santo, aleluia. Eles têm feito toque em suas cabeças, eles têm declarado agora, Senhor amado, a palavra profética. Declara em nome de Jesus: eu sou um profeta, eu sou uma profetisa, eu sou um profeta. Em nome de Jesus nós declaramos sobre a vida dos teus filhos que nenhuma doença, que nenhuma enfermidade, que nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito para te guardarem, para te protegerem. A palavra profética está conosco, a palavra profética está conosco, a palavra profética está conosco. Ó Espírito Santo de Deus, nós declaramos ao tocar em nossa cabeça que sobre a nossa cabeça existe a proteção de Deus sobre a nossa vida e a palavra profética sobre a nossa vida. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Diga assim, pode tirar a mão da sua cabeça. Diga assim: eu já profetizei a bênção do Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, irmãos, você pode voltar para a sua casa, tendo a certeza de que o